De Jesus. Meus irmãos, nesta noite convido a todos para meditarmos na palavra de Deus, neste versículo que foi lido nesta noite, Romanos capítulo 12, versículo 11, numa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Há umas 3 ou 4 sextas-feiras atrás, eu aqui sentado na minha cadeira, e aqui durante o culto de doutrina, Deus falou ao meu coração através deste versículo e me deu uma mensagem naquele dia. E eu, nesta noite, louvo a Deus pela oportunidade que eu tenho de compartilhar com a igreja esta mensagem de Deus aos nossos corações. Diz o versículo que nós lemos. Quem chegou atrasado, você ouvinte da Rádio Libertadora, que está nos acompanhando a partir de agora, a leitura oficial foi feita em Romanos capítulo 12, versículo 11, que diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Eu gostaria de ler este versículo numa outra tradução bíblica, numa outra versão bíblica, que é mais claro e mais enfático ainda na mensagem, na tradução, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: trabalhem com entusiasmo, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. E é sobre fervor espiritual que nós queremos meditar nesta noite com os irmãos. Essa palavra fervor vem de fervente. Lembra-nos aqui a água quente, né, irmãos? A água quente, a água em ebulição. A água gelada, ela vai se congelar. E o gelo é a água congelada, que as moléculas estão bem quietinhas, sem nenhuma movimentação, aí virou gelo. A água líquida já é um estado da matéria em que há uma certa agitação das moléculas de água, e quando a água está fervendo, quando a água está em ebulição, então as partículas, as moléculas de água, elas se agitam intensamente por causa do calor, a ponto, irmãos, de elas evaporarem, subirem, se transformarem em vapor. E essa palavra fervor nós utilizamos bastante no nosso dia a dia. E o apóstolo Paulo, nessa palavra que ele diz aqui, em Romanos 12 e 11, ele diz que a gente deve servir a Deus com fervor, com o coração cheio de fervor. Tem que ter o calor, irmãos, tem que ser quente. Crente tem que ser quente, não quente no mau sentido, irmãos, mas crente quente no bom sentido, de que está vivo. Um defunto, irmãos, um corpo que morreu, uma pessoa quando morre, uma das principais características é o quê? É a perda do calor. O corpo fica gelado, fica frio, fica gelado. Você pode botar um bocado de edredom em cima do corpo e ele não vai esquentar mais. Porque quem esquenta o corpo, irmãos, não é o edredom. Quem esquenta o corpo é o próprio corpo. Então, a igreja e o crente, irmãos, tem que ser fervoroso, tem que ter vida, nós não podemos ser gelados e frios. E uma coisa fundamental, irmãos, para a vida cristã, para nós como crentes individualmente e para a igreja, a nossa vida cristã e a nossa fé, ela está baseada em vários princípios, e aqui eu quero destacar 3. O primeiro é a ortodoxia, que se refere à doutrina correta. Nós temos, irmãos, que crer na doutrina correta. Heresia leva ao inferno. A Bíblia fala de heresias de perdição. Paulo falou para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te
ouvem. Então uma igreja e um cristão tem que ter ortodoxia, tem que crer na doutrina correta. Mas também não é só crer na doutrina correta, mas também praticar a doutrina correta. É o que chamam de ortopraxia. Nós temos que viver aquilo que cremos. Nós somos bem-aventurados não somente se ouvir a palavra, mas se colocarmos em prática. Jesus enfatizou bastante sobre essa necessidade de praticarmos a palavra de Deus. Mas não para por aí. Não é necessário apenas o crente saber a doutrina correta, não é necessário apenas o crente praticar a doutrina correta, mas é necessário também, irmãos, a ortopatia, que significa o sentimento correto, a paixão correta. Nós não somos apenas mente, nós não somos apenas cognição, nós também somos coração, nós também somos emoções. E nós, irmãos, temos que ter também os sentimentos corretos. Glórias ao nome de Jesus. E Jesus, irmãos, quando ensinou sobre o primeiro e grande mandamento, lá em Marcos 12:30, ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então Jesus falou de coração, de alma, de entendimento e de forças. O que Jesus está enfatizando aqui, irmãos, é que devemos servir a Deus com todo o nosso ser, com a integralidade do nosso ser. Deus não quer somente o seu coração, Deus não quer somente a sua razão, Deus não quer somente o seu corpo, Deus não quer somente a sua alma, Deus não quer somente o seu espírito, mas Deus quer você por completo. Aleluia! Glória a Deus! Romanos 12:1, irmãos, eu gosto da tradução NVI de Romanos 12:1, que diz que rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que vos apresenteis, que vocês se apresentem com a integralidade do nosso ser, não é somente o corpo. Então, irmãos, é muito importante o fervor espiritual. E aqui nós, como pentecostais, temos um diferencial. Porque, irmãos, antes do surgimento do movimento pentecostal, a grande maioria dos protestantes, das igrejas protestantes e evangélicas, os cultos dessas igrejas parecia, irmãos, um velório. Era um negócio muito sem graça, era um negócio sem fervor, não tinha o óleo da unção, era um negócio muito, uma camisa de força ali naquele culto. Ninguém podia fazer nenhum gesto, ninguém podia chorar. Misericórdia, se a irmã Ana, a mãe do profeta Samuel, fosse para um culto desse, irmãos, e ali quando ela orou a Deus, chorando ali na presença de Deus, a ponto até de o sacerdote ali dizer que ela estava embriagada. Se Ana entrasse numa igreja dessa, irmãos, ela ia ser expulsa dessa igreja, ia dizer que ela estava bêbada, ia dizer que ela estava doida. Chama o psiquiatra, chama o psicólogo, mas não, ela disse: eu estava derramando a minha alma na presença do Senhor. O movimento pentecostal restaurou, irmãos, esse aspecto importante da adoração da vida cristã. E isso, irmãos, não é invenção, mas isso é bíblico. O movimento pentecostal é um movimento restauracionista, é de restaurar aquilo, irmãos, que aspectos da fé cristã que estão aqui na Bíblia Sagrada, que foram perdidos ao longo do tempo. Então nós, como diz Paulo aqui em Romanos 12:11, sirvam o Senhor com todo o coração, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. E a pergunta que Deus faz para mim e para você, irmãos, nesta noite é esta: como está? Como é que estamos servindo ao Senhor? Como é que eu e você está servindo ao Senhor? Estamos servindo a Deus com fervor ou estamos servindo a Deus com apatia, com frieza, com indiferença?
Deus fala, você não ouve nada. Deus faz e você não reconhece aquilo que Deus faz. Deus manifesta o seu poder no meio do seu povo e você diz, eu não sinto nada. Meus irmãos, devemos ser fervorosos em tudo, como diz a palavra do Senhor. E aqui eu quero, irmãos, meditar em 5 aspectos importantes do fervor espiritual. Devemos ser fervorosos em tudo, inclusive fervor para ir ao templo, para ir à casa do Senhor, para cultuar a Deus. O salmista no Salmo 122, versículo 1 e 2, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Ele disse, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. O crente, irmãos, que é fervoroso, ele tem prazer de ir à igreja, ele tem prazer de ir ao templo. A gente sabe, irmãos, que todos nós somos templo do Espírito Santo. Jesus só habita aqui nesse templo, porque nós estamos aqui nesse templo. Mas, irmãos, faz parte da natureza da própria igreja, a reunião. A palavra igreja significa assembleia, a palavra igreja significa reunião. Nós não podemos, irmãos, deixar de se reunir. Essa dimensão da vida cristã, ela é fundamental. Na pandemia, irmãos, afetou bastante muitos crentes e muitas igrejas, porque eles ficaram sem isso. E a Bíblia diz que não deixe de se congregar, porque isso vai ser problemático para nós. Então o crente, irmãos, tem que ter alegria. O crente tem que ter prazer de vir à casa do Senhor. Ah, pastor, mas não vai ter muita gente lá hoje. Ah, pastor, mas vai ter muita cadeira vazia. Quem vai estar lá hoje cantando? Quem vai estar lá hoje pregando? Você não pode vir para a casa de Deus em função daqueles que vão estar aqui. Eu quero dizer uma coisa. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente no meio deles. Aleluia! Com poucos ou com muitos, se você vier para a casa do Senhor adorar a Deus, aleluia, você vai sentir a presença de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Jesus vai ouvir a sua oração, Jesus vai receber a sua adoração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O crente fervoroso, irmãos, ele fica inquieto, porque em situações da vida que ele não pode vir à igreja. Ah, teve o lockdown, está proibido e não sei o quê. Ou ele está trabalhando, viajou, está doente, por algum motivo ele não pode vir à casa do Senhor. Ele fica agoniado. Ele não fica satisfeito. Infelizmente a gente viu muita gente na pandemia que deu graças a Deus à pandemia, porque pelo menos se livrava de vir para a igreja. Isso aí, irmãos, é sinônimo, é sinal de doença espiritual. O crente que não tem prazer de vir à igreja, se reunir com os irmãos, se reunir com o povo de Deus para cultuar a Deus, ele está doente espiritual. O crente fervoroso, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente, irmãos, que tem agenda livre para ir para a pizzaria, tem agenda livre para ir a um aniversário, tem agenda livre para ir a uma praia, tem agenda livre para passear, tem agenda livre, irmãos, para tudo quanto há. Mesmo pessoas que vivem num corre-corre muito grande, mesmo pessoas que vivem muito ocupadas, tira tempo para tudo na vida. Agora, para vir à igreja, aí é complicado, aí é difícil, é muita desculpa. Salmo 27, versículo 4, o salmista disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele pede, mas também ele vai buscar. Ele precisa da ajuda de Deus, mas ele também corre atrás. Eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. O desejo, irmãos, do crente fervoroso, ele tem um desejo, de estar na casa do Senhor, de caminhar para a igreja, de viver em comunidade com os demais cristãos. E quando vim à casa do Senhor, irmãos, não é com pretexto de marcar um encontro. Ah, vamos hoje, um encontro não sei aonde. A gente se encontra lá na igreja depois do culto. Aqui não é lugar de marcar encontro não, irmãos. Aqui é lugar de adorar o nome de Jesus.
Não tem problema nenhum se depois do culto você chama os amigos, os irmãos e vão comer a pizza. Não tem problema nenhum. Mas isso não pode ser a motivação para você vir à casa do Senhor. Então, ele disse: eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Na casa do Senhor, irmãos, no templo, devemos ter essa atitude de contemplação, de oração, de meditação no Senhor, de apreciar as belezas de Deus. Pare, irmãos, e pense e adore ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Deus fez na sua vida, pelo aquilo que Deus faz diariamente em nosso meio. Contemple a formosura do Senhor e aprenda no seu templo. O templo é lugar de aprender, e se é lugar de aprender, irmãos, é lugar também de ensinar. A casa do Senhor é muito importante para nós ouvirmos a palavra de Deus. Então, irmãos, sejamos fervorosos, devemos ser fervorosos em ir para o templo cultuar a Deus, mas também sermos fervorosos em ouvir a palavra de Deus. Tem crente, irmãos, que na hora do louvor, ele participa muito. E se ele tiver a oportunidade, recebe a unção do microfone. Aí ele fica, parece que tem fogo nos pés. E recebe sapato de fogo e não sei o que mais lá. Só porque pegou no microfone. Quando ele estava sem microfone, sem oportunidade, estava gelado lá, não estava sentindo nada. Outro só sente a unção se tiver muito som, se tiver, e assim, tem que ser som em determinados ritmos, porque outros ritmos não tem fogo não, parece que tem alguns ritmos que traz fogo e outros é que apaga fogo. Esse fogo aí, irmão, não serve de nada. Fogo que se acende e se apaga, dependendo de ritmo. Unção, irmãos, de pregação, que depende de um fundo musical, isso é um absurdo, irmãos. É um absurdo isso que está acontecendo nas nossas igrejas, de estar pregando com fundo musical. Nunca existiu isso. Não precisa de fundo musical não, irmãos. Isso é invenção, isso é modismo, isso é falta de unção. Isso aí é sugestão para querer mexer com a emoção das pessoas, mas não é a emoção do poder de Deus. O poder de Deus gera emoção na nossa vida, mas a emoção por emoção, ela não atrai o poder de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Fervorosos em ouvir a palavra de Deus. Lucas 24 e 32, os discípulos no caminho de Emaús, eles disseram um para o outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O crente fervoroso, irmãos, aleluia, ele sente o fervor quando ouve a palavra de Deus, quando ouve a palavra do céu, quando ouve a palavra do Senhor, ele não fica indiferente. O crente fervoroso, ele não é de plástico, ele não é de cimento, ele não é de metal. Quando ele ouve Deus falar através das Escrituras, aleluia, ele sente que aquilo vem do céu. Glórias ao nome de Jesus. Então ardia o coração no peito. Meus irmãos, precisamos valorizar a palavra de Deus. Não podemos, irmãos, dar 15 minutos apenas no culto para ouvir a pregação. A gente não pode encher um culto, irmãos, com tanta programação, com tanta distribuição de oportunidade para isso, para aquilo e para aquilo outro, e 10 minutos para a palavra. Isso é um absurdo. Temos que dar tempo para a pregação da palavra de Deus. Atos 2 e 37, no capítulo 2 de Atos, Pedro discursou ali no dia de Pentecostes. Ele pregou. E ele falou ali na unção do Espírito Santo. E a pregação de Pedro, irmãos, foi com tanto poder do alto, que aquele povo, que estava ouvindo aquilo que Pedro estava falando, irmãos, teve a palavra, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a rocha. A pedra é dura? Mas a palavra do Senhor é uma marreta, é um martelo que quebra a pedra.
E diz Atos 2:37, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntavam a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? A palavra quando é do céu, irmãos, a palavra quando é da Bíblia, a palavra quando vem de Deus, ela parte o coração, ela toca no coração, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Nós não podemos, irmãos, achar que as pessoas vão ser tocadas e vão se converter ao Senhor apenas através da razão, com muitos argumentos racionais, que mostra isso, aquilo outro. A palavra tem que descer ao coração, ela entra através da mente, mas tem que descer também ao coração. Louvado seja Deus. Então temos que ser fervorosos em ouvir a palavra de Deus. Não podemos, irmãos, ser impacientes. Irmão, eu não aguento ficar mais de meia hora ouvindo uma pregação. Eu não aguento ficar mais de 20 minutos ouvindo uma pregação. Irmãos, isso não é sinal de fervor espiritual. Devemos ser fervorosos em tudo, inclusive em pregar e ensinar a palavra de Deus. Porque, irmãos, se a gente for ocupar esse púlpito, se a gente for ocupar esse microfone para ficar aqui falando história da carochinha, para ficar aqui falando coisas que não são a palavra de Deus, aí ninguém aguenta mesmo não. Aí ninguém aguenta mesmo não. Nem 15, nem 20, nem 30 minutos. Então nós que somos pregadores, nós que somos pastores, temos uma responsabilidade muito grande de falar a palavra de Deus e com fervor. Atos capítulo 18, versículo 24 e 25. A Bíblia diz, irmãos, que Apolo, ele era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão. Eu quero chamar a atenção, irmãos, desse aspecto aqui. Ele ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo, com fervor. Entusiasmo é fervor. Irmãos, você imagine, não sei se alguém aqui é vendedor ou vendedora. Vamos imaginar que você é vendedor de algum produto lá na feira. Vamos supor que você é vendedor de verdura e você chegar lá, de frutas, e chegar lá e for oferecer o cliente que passa lá, essa fruta, não sei o quê. Tem vendedor, irmãos, que é tão para baixo. Tem vendedor ou vendedora que é tão derrubado, que é tão desinteressado, é tão assim, não tem entusiasmo nenhum no produto que ele está vendendo, que ele não atrai cliente nenhum. Ninguém vai se interessar. Mas já, irmãos, tem outros vendedoras que são muito entusiasmados. Ele fala do seu produto, ele mostra as qualidades do seu produto, ele mostra os benefícios do seu produto, e ele faz de tudo para que as pessoas sejam convencidas a aceitarem, a comprarem o seu produto. Irmãos, a mensagem mais poderosa do mundo está nos lábios do crente, está na boca da igreja, que é o Evangelho de Deus, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Nós não podemos, irmãos, pregar o Evangelho de uma forma aí, muito para baixo, com a autoestima lá embaixo e tal, que vai ser difícil as pessoas acreditarem. Vai ser difícil as pessoas ouvirem essa palavra. Apolo, irmãos, além de ser um conhecedor das Escrituras, ele não era somente um conhecedor das Escrituras, mas ele ensinava, ele pregava com profundo entusiasmo e exatidão, conforme Atos 18 e 25. Devemos ser fervorosos em tudo, inclusive em adorar a Deus entusiasticamente no culto público. Irmãos, o culto pentecostal, como eu comecei a falar há pouco tempo, ele é diferente. A Bíblia diz, quando vocês se reunirem no lugar, uns têm 1 Coríntios 14, 26, quando vocês se reunirem em algum lugar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A forma do crente pentecostal adorar, irmãos, é diferente. Nós gostamos de hinos.
nós gostamos de conteúdo, nós gostamos de emoções, nós trabalhamos toda a integralidade do nosso ser, corpo, alma e espírito, porque cremos e sabemos, irmãos, que o homem é um ser integral. As igrejas tradicionais, irmãos, que não despertaram para este aspecto, as igrejas tradicionais que trabalham somente a razão, o conhecimento, a cognição, essas igrejas estão cada vez mais definhando. Lá na Europa já estamos vivendo uma fase pós-cristã, ninguém encontra mais igreja ali naquele lugar. As igrejas que estão sobrevivendo são as igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, por tratar do ser humano de uma forma mais integral, ela alcança mais o coração, a mente das pessoas da pós-modernidade do século 21. Então, irmãos, isso não é invenção, isso a gente vê na palavra do Senhor. Adorar a Deus, irmãos, não pode, irmãos, ser de uma forma assim, de forma fria. Daí a palavra bíblica chama fervor. A gente observa, irmãos, quantas pessoas têm um fervor muito grande, têm uma paixão muito grande em defender e propagar o seu time de futebol, em defender o seu candidato político, em defender os seus ídolos nos mais diferentes setores da sociedade. As pessoas, irmãos, se doam a vida, e quando fala com entusiasmo, defende tanta coisa. Mas, irmãos, quando é para falar de Jesus, aí, irmãos, é um negócio muito fraco. Tem muitos crentes, irmãos, que têm uma paixão tão grande pelos políticos. Se essa paixão que ele tem por político A, B ou C, se ele pegasse essa paixão e direcionasse para falar de Jesus, irmãos, as pessoas não suportavam ouvir muito tempo a pregação dele, já levantava logo a mão, aceitando a Jesus como Salvador. Glórias ao nome de Jesus. Neemias capítulo 8, versículos 5 e 6. Capítulo 8 de Neemias registra um grande avivamento que estava acontecendo ali na época de Neemias e de Esdras. E diz a palavra de Deus que eles organizaram uma leitura pública das Escrituras, no meio da rua, no meio da praça, ao ar livre, uma leitura pública das Escrituras. E isso, irmãos, também o Novo Testamento fala sobre isso, leitura pública das Escrituras. Quando Paulo diz, persiste em ler, exortar e ensinar. Aquela expressão, persiste em ler, significa leitura pública. Não é leitura individual de estudo lá de Timóteo, não. É leitura pública para todo mundo ouvir a palavra de Deus. E ali naquele grande avivamento produzido pela palavra de Deus, diz, irmãos, que quando Esdras abriu o livro, o povo todo se levantou. O livro, irmãos, da lei. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Observe, irmãos, o envolvimento do povo na adoração. Ele estava falando a palavra de Deus, estava lendo a palavra de Deus, e o povo não estava lá com a camisa de força, lá feito uma pedra, lá sentado na cadeira. Lá eles estavam em pé, né? Não tinha cadeira, não estava em pé, não estava lá parado não. Mas o povo, quando Esdras adorou ao Senhor, quando louvou a Deus, o povo levantou as mãos e disse, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Observe o envolvimento do povo na adoração. E nós, irmãos, que dirigimos cultos, também temos essa responsabilidade de encaminhar o povo à adoração. O dirigente, ele dirige. Eu estou dirigindo um culto, então eu tenho que dirigir, conduzir o povo a um alvo. O dirigente do culto não pode ser um mero distribuidor de oportunidade. Tem muito dirigente de culto que não passa de um distribuidor de oportunidade. Ele chega, movi fulano, traz da harpa ali com a irmã. Fulano, sei o quê, Beltrano. Pensa, irmão, num negócio sem graça. Pensa num negócio sem graça, o povo vai dar vontade logo de ir embora. Mas, irmãos,
eles adoraram a Deus. O povo envolvia-se na adoração, né? E a ponto deles se prostrarem com o rosto em terra, adorando o nome de Jesus. No Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24 e 25. 1 Coríntios 14, irmãos, fala da reunião pentecostal, de um culto pentecostal. E Paulo disse assim: mas se todos vocês estiverem profetizando, e descrentes, ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião, serão convencidas do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, quando essas pessoas descrentes, ou que não entendem dessas coisas, quando elas ouvirem vocês profetizando, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato Deus está aqui no meio de vocês. Aí, irmãos, tem crente frio e igreja fria que gosta de dar desculpa. Irmão, não precisa sentir não, irmão. A Bíblia já diz que Jesus está presente. A Bíblia já diz que Jesus está presente, não precisa sentir não. É claro, irmãos. A Bíblia diz que Jesus está presente no culto onde 2 ou 3 estiver reunido no nome. Para saber que Ele está presente, a gente não precisa que ninguém diga não. A gente sabe, porque a gente crê nas Escrituras. Agora, irmãos, saber que está presente é uma coisa, e sentir a presença de Deus é outra coisa. É bom não somente saber, mas também sentir a presença do Senhor e ter aquele fervor no coração que teve, irmãos, Pedro, Tiago e João, quando estavam no monte da transfiguração, e ali Jesus transfigurou-se no meio deles, revelou a sua glória, e ali estava conversando com Moisés e Elias, e Pedro disse: Senhor, é bom este lugar, aleluia, é bom este lugar, eu não quero mais sair daqui, faz uma tenda, faz uma cabana para vocês e para nós, porque eu quero estar aqui, aleluia. O crente gosta de estar na presença de Deus, ele gosta de sentir a presença do Senhor. Eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Será que nas reuniões da nossa congregação tem havido a manifestação da presença de Deus? Ou apenas um show culto? Será que Deus tem operado nas nossas reuniões? Ou é apenas sugestão psicológica para manipular, a emoção das pessoas? Fica esta meditação, irmãos. Devemos buscar a presença do Senhor, devemos buscar a presença de Deus. Quando rasgamos o nosso coração, quando buscamos a Deus de todo o coração, quando adoramos ao Senhor de todo o coração, não precisa invenção, não precisa artificialismo, irmãos, é só rasgar o seu coração diante de Deus, é só derramar a sua alma perante o Senhor, não importa o que estão dizendo, não importa o que vão falar, você cultue a Deus, entregue o seu culto e adoração ao Senhor, que Deus vai responder. Ah, pastor, mas o irmão do meu lado está frio igual uma geladeira, o outro está igual uma neve. Não importa, adore a Deus, adore o Senhor, louve o nome de Jesus, que você vai sentir a presença de Deus. Aleluia. Não vai precisar de fundo musical, não vai precisar eu chegar aqui e dizer: irmão, olhe para o irmão que está do seu lado, diga aí não sei o que para ele, profetize não sei o que, diga não sei o que. Irmãos, isso são artificialismos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Na verdade está faltando muita profecia do céu, está faltando profeta de Deus que tem mensagem de Deus, que vai na despensa de Deus buscar o alimento para o povo. E fica com o negócio: profetize para o seu irmão, diga a ele agora isso não sei o que, diga a ele não sei o que. Ninguém vem mandar dizer nada não, que eu não digo não. E eu não sou frio não, sou crente pentecostal, da planta do pé ao alto da cabeça, mas eu sei o que é poder de Deus, eu sei que é emoção. Ninguém vai me manipular não. Louvado seja o nome de Jesus. Quinto, vamos terminar, irmãos, está 9 horas ali, mas esse
relógio aqui ele é 5 minutos adiantado, viu? Então dê um desconto aí que ele está adiantado 5 minutos. Em quinto e último lugar, irmãos, devemos ser fervorosos em tudo, inclusive em orar fervorosamente a Deus nas nossas reuniões de oração. Irmãos, é interessante, né? Pessoas que só buscam entender as coisas pela razão, fica até assim, rapaz, esse povo pentecostal parece que é doido. Na hora que vão orar, todo mundo fala ao mesmo tempo e a gente não entende e não sei o quê. Meu amigo, né, ao invés de você procurar entender, vá orar também. Vá orar também, que Deus vai ouvir a sua oração. Deus, irmãos, ouve. Se os 7 bilhões de habitantes da terra orarem todo mundo ao mesmo tempo, Deus ouve a oração de cada um individualmente. Louvado seja Deus. O crente, irmãos, ele ora com fervor. Ele vai para a reunião de oração, ele vai para a casa do Senhor e ele conversa com Deus, ele ora a Deus. E ele, se abre o seu coração diante de Deus, aleluia. E aqui, irmãos, eu lembro, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro e João foram presos, foram perseguidos, a igreja estava sendo perseguida, o Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal Judaico, proibiu deles pregar o evangelho, proibiu da igreja evangelizar, e Pedro disse, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E a coisa ali, irmãos, estava se fechando, a perseguição muito grande. E quando, irmãos, a perseguição estava grande, o que foi que eles fizeram? Vamos convocar os advogados da igreja para entrar com uma ação, para impetrar junto ao Supremo Tribunal Federal, para reclamar o direito do artigo 5º da Constituição, da liberdade de culto. Vamos acionar os nossos vereadores, vamos acionar os nossos deputados, senadores, vamos falar com o presidente da República, porque é amigo dos crentes, para resolver essa situação. Não, eles foram orar a Deus. Eles foram orar. Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. A igreja ali se reuniu e foram contar a Jesus. É igual, irmãos, algum menino aí que às vezes uma pessoa faz alguma coisa contra eles. Rapaz, eu vou dizer a papai, eu vou reclamar com o papai. Às vezes até os irmãos, um outro irmão mexe com o outro, bate no outro. Eles dizem, eu vou entregar você, eu vou dizer você a papai. E crente, irmãos, vai o quê? Dizer a papai. Aleluia, a igreja é a menina dos olhos de Deus, é a noiva do Cordeiro. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Deus cuida da sua igreja, Deus defende a sua igreja, Deus age em favor da sua igreja, quando a sua igreja clama. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, clamar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio, irmãos, nessa palavra, no agir e na intervenção de Deus. Então os irmãos ali da igreja primitiva foram para o culto de oração e foram apresentar a causa diante do Senhor. E foram orar, irmãos. E culto de oração é para orar mesmo. Culto de oração é para orar mesmo. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, cheguei na igreja, aceitei Jesus lá em Macaíba, em 1988. Depois de alguns meses morando ali, me mudei para Açu, voltei para minha terra natal. E ali me membrei na igreja de Açu vários anos antes de vir para cá. E culto de oração, irmãos, tinha 2 períodos de oração. Oração de joelho logo no início, depois da oração de joelho, aí tocava a campainha, então a gente cantava os hinos. Lia a palavra, tinha os pedidos de oração e depois dobrava o joelho de novo para orar. Dobrava o joelho de novo para orar e orava, e no final, já perto de terminar, se alguém tinha um testemunho, contava. Culto de oração é para orar. E ali, irmãos, eles estavam orando e diz, Lucas registrou a oração daquele povo dizendo, aquele povo estava orando assim, irmãos, preste atenção, ó. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia.
eles não queriam simplesmente só pregar o evangelho. Não queria pregar o evangelho de qualquer jeito, mas queria pregar o evangelho com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Esta foi a oração deles. Aí o versículo 31 diz o resultado, irmãos. E aqui, quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei de um corinho que já ouvi muitos conjuntos de criança cantarem, inclusive com gestos, dizia: se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. E aqui, irmãos, diz o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aleluia. Deus, irmãos, intervém na história no dia que Ele quer, na hora que Ele quiser, para que o nome dEle seja glorificado e para dar livramento ao seu povo. Agora, se estivermos em pecado, irmãos, se estivermos em pecado, se não tivermos razão, a gente vai sofrer. Deus vai deixar a gente levar peia mesmo, como deixou Judá sofrer nas mãos dos babilônicos por causa do pecado de Judá. Então o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Essa ousadia aqui, irmãos, não é porque os crentes diziam que era macho. Essa ousadia não era valentia da carne, porque eu faço, porque não sei o quê. Não, era a ousadia que vinha do céu. Sem essa ousadia que vem do céu, você é frouxo, você é frouxa. Mas com essa ousadia do céu, com esse revestimento de poder, você enfrenta até um trem carregado de ferro. Você enfrenta os demônios, tudo que vier, que se levantar. Mas você vai em nome de Jesus, aleluia. E Deus vai contigo. Não tem cadeias, não tem ferrolhos, não tem portas, não tem diabo, não tem autoridade, não tem oposição nenhuma que vai se levantar e que vai prevalecer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Eles oravam com fervor. E eu vou terminar, irmãos. Se eu passar da hora, vocês não vão vir mais sexta-feira. Eu quero concluir lendo o Salmo 100, versículo 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Você vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, celebre a Deus com alegria, adore a Deus com alegria. Não é necessário o pregador mandar você dar glória a Deus. Não é necessário o dirigente do culto mandar você dar glória a Deus. Dê glória a Deus porque Ele é digno. Dê glória a Deus porque Ele é digno. Ah, pastor, mas eu não estou com vontade. Meu irmão, com vontade ou sem vontade, glorifique o nome de Jesus, porque Ele é digno. Glórias ao nome de Jesus. Celebrai com júbilo. Júbilo, irmãos, é uma alegria forte. Júbilo é uma alegria intensa. Não podemos, vou cantar um hino aqui no conjunto. Você vai cantar um hino no conjunto, não sei o que. Não há ferrolho, não importa, não sei o que mais lá. Irmãos, que tristeza é essa? O conjunto na igreja vai cantar. O povo tem que cantar com vida, irmãos. Tem que cantar com prazer, com alegria, com júbilo. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Às vezes chega na igreja, irmãos, uma pessoa oprimida, uma pessoa triste, uma pessoa que está passando um problema emocional, espiritual, enfim, é dos mais diversos. E chega na igreja, irmãos, vê um povo tudo lá com cara de mamão macho, o povo vai voltar, o cabo vai voltar. Mas, irmãos, se chega na igreja, vê um povo que canta com alegria, canta com força, aleluia, canta com júbilo, aí ele vai dizer: Deus verdadeiramente está aqui no meio deste povo. Esse Deus é grande mesmo, este Deus existe mesmo, esse Deus é poderoso mesmo. Olhe como eles cantam com júbilo, olhe como eles servem ao Senhor com fervor, aleluia. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Aleluia. Não sirva a Deus por tristeza. Não sirva a Deus, irmãos, por obrigação. Não sirva a Deus obrigado.
Eu estou servindo aqui com medo disso. Eu estou servindo aqui pensando em aventurar alguma coisa para ali. Não, Senhor, sirva a Deus com alegria. O seu compromisso é de adorar a Deus, de louvar o nome de Jesus. Deus é digno de receber a sua adoração. Deus é digno de receber o seu louvor. Mas eu quero dizer uma coisa: se você louvar a Deus, Deus continua sendo Deus. E se você não louvar, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Saiba de uma coisa: quando a gente adora a Deus com entusiasmo, quando a gente serve a Deus com fervor, muito mais antes de Deus ganhar alguma coisa, irmãos, quem ganha somos nós. Somos nós que ganhamos, somos nós que somos edificados. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família e sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com uma alegria, com fervor, e Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor.